Na virada da 7ª década de vida, quando o despertar matinal traz consigo não vigor, mas um desejo minguante, embotamento dos sentidos e perda de interesse na esfera íntima, não se deve apressadamente associar isso a inevitáveis mudanças relacionadas à idade. Possivelmente, por trás desses sintomas, se esconde um problema mais sério, oculto nos vasos sanguíneos microscópicos, que imperceptivelmente bloqueiam o fluxo sanguíneo no sistema reprodutor, gradualmente privando o homem de sua força. Este é um tema delicado, sobre o qual não se costuma falar em voz alta, no entanto, exige atenção. Os medicamentos farmacêuticos tradicionais frequentemente se mostram ineficazes na restauração dos danos causados pela obstrução das veias, mas a natureza pode oferecer uma solução alternativa, se souber onde procurá-la. A história conhece muitos exemplos de homens que recuperaram uma vida íntima plena. E se a chave para a solução do problema não estiver nos medicamentos de farmácia, mas na força de 4 ervas esquecidas, capazes de restaurar o fluxo sanguíneo e a sensibilidade de dentro para fora. Essas plantas medicinais não apenas melhoram a circulação sanguínea, elas revivem a intimidade, a energia e a autoconfiança. Vamos examinar cada uma delas em detalhes e descobrir como homens maduros mudam sua vida de forma discreta, mas eficaz, recorrendo à sabedoria natural. O ginseng é a faísca que inflama o fluxo sanguíneo e desperta o desejo. A experiência de comunicação com homens de 60, 70 e até 80 anos permite concluir: por trás de cada suspiro silencioso de decepção, por trás de cada momento de insegurança no quarto e por trás de cada busca tardia por respostas, esconde-se uma pergunta profunda: será que ainda sou um homem? Sem dúvida, sim. No entanto, quando o sangue para de fluir com a mesma força de antes, quando as sensações se tornam embotadas e o desejo desaparece, é fácil perder a fé em si mesmo. É aqui que o ginseng vem em auxílio, não como uma panaceia, mas como uma solução natural testada pelo tempo. Conhecido na medicina oriental como a raiz do homem, o ginseng panax tem sido usado por milênios para manter a força masculina, especialmente nas áreas onde isso é mais importante: no fluxo sanguíneo, no desejo e na resistência. É importante entender que não se trata apenas de um suplemento energético, mas de um poderoso estimulante da circulação sanguínea. Em homens mais velhos, o ginseng promove o relaxamento e a expansão dos vasos sanguíneos, especialmente os pequenos e vulneráveis que nutrem a região pélvica. São esses vasos que frequentemente se contraem com a idade, limitando o suprimento de oxigênio, diminuindo a sensibilidade e enfraquecendo a função erétil. Muitos homens não percebem isso, atribuindo seus problemas à idade, ao estresse ou às dificuldades no relacionamento. Na realidade, suas artérias simplesmente não estão cumprindo sua tarefa como antes. O ginseng contém compostos naturais chamados ginsenosídeos, que estimulam a produção de óxido nítrico, uma molécula vital usada pelo organismo para expandir os vasos sanguíneos e garantir um fluxo sanguíneo mais forte e completo. Em outras palavras, o ginseng ajuda a eliminar os engarrafamentos nas veias, restaurando a circulação sanguínea saudável não apenas no coração e no cérebro, mas também na parte mais íntima do corpo, aquela que é responsável pela intimidade, masculinidade e autoconfiança. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, um homem de 68 anos, recém-aposentado e casado há mais de 40 anos. O homem procurou um especialista com uma confissão tímida, expressando a perda da antiga intimidade com sua esposa. Sinto-me distante da minha esposa, como se fisicamente estivesse perto, mas emocionalmente distante. No entanto, após um curso de 3 semanas de ingestão de extrato de ginseng vermelho, coreano de alta qualidade, 600 ml pela manhã, seu olhar tornou-se confiante e aberto. Sinto como se tivesse renascido. A consciência clareou, o corpo fortaleceu
e o relacionamento com minha esposa melhorou. E a questão aqui não é um milagre, mas a restauração da circulação sanguínea normal. Nisso consiste o poder curativo do ginseng para homens na idade madura. Ele não apenas estimula a atividade física, mas também restaura a sensação de presença, a clareza de pensamento, o calor emocional e a autoconfiança. No entanto, é importante entender que nem todo ginseng possui a mesma eficácia. Para alcançar o resultado desejado, é necessária uma forma clinicamente testada e corretamente padronizada, e não um produto de qualidade duvidosa, adquirido em um posto de gasolina ou incluído em um complexo multivitamínico. Recomenda-se escolher o ginseng vermelho coreano Panax, padronizado para conter pelo menos 5% de ginsenosídeos. Com o uso regular, ele ajuda a manter a saúde do sistema cardiovascular, ajuda a combater a fadiga e, o que é especialmente importante, restaura a circulação sanguínea na região pélvica, garantindo o funcionamento normal do sistema reprodutor. Se um homem sente distanciamento, embotamento dos sentidos ou perda de interesse pela vida, o ginseng pode se tornar aquele impulso, aquela faísca que é necessária para o organismo restaurar o fluxo sanguíneo, recuperar a autoconfiança e despertar o desejo adormecido. Não menos interessante e eficaz é a erva daninha da cabra tesuda, cujo nome evoca um sorriso, mas esconde um poderoso potencial para melhorar a circulação sanguínea. Muitos homens, ao ouvirem esse nome pela primeira vez, o percebem levianamente, como algo não relacionado à prática médica séria. No entanto, com base em muitos anos de experiência em ajudar homens a restaurar a saúde e a autoconfiança, pode-se afirmar com segurança que a erva daninha da cabra tesuda é uma das ferramentas mais eficazes para restaurar a circulação sanguínea e melhorar a função sexual. Seu nome científico é Epimedium, e a principal substância ativa é o Icariin, um composto poderoso com propriedades terapêuticas pronunciadas. A ação do Icariin é confirmada não apenas pela sabedoria popular, mas também por pesquisas científicas. Ele inibe a enzima PDE5, semelhante a como funcionam drogas como o Viagra. No entanto, ao contrário deste último, que tem um efeito de curto prazo no corpo e pode causar efeitos colaterais, a erva daninha da cabra tesuda atua de forma mais suave e harmoniosa, restaurando gradualmente o fluxo sanguíneo e a sensibilidade em um ritmo natural. Para homens com mais de 60 anos, isso é especialmente importante, pois, com a idade, os vasos sanguíneos, especialmente os pequenos vasos do pênis, tornam-se estreitos, endurecidos e perdem a elasticidade. Isso leva ao fato de que, mesmo com desejo e prontidão, o corpo nem sempre é capaz de responder adequadamente. O sinal entre o cérebro e o corpo enfraquece e a intimidade se transforma de uma fonte de prazer em um trabalho árduo. Como exemplo, podemos citar a história de Glenn, um construtor de 72 anos com 45 anos de experiência, que confessou: "Não se trata de atividade sexual, mas de intimidade. Eu só quero sentir a conexão com minha esposa novamente, sentir-me eu mesmo." Após um mês de uso regular de extrato de erva daninha da cabra tesuda de qualidade, padronizado para pelo menos 10% de Icariin, o homem afirmou com moderação, mas com orgulho perceptível: "As mudanças não aconteceram de uma vez, mas são perceptíveis, como se tivessem ligado a luz novamente." E essa é a essência da ação desta planta. Ela não cria excitação artificial, mas restaura o fluxo sanguíneo natural, especialmente nas áreas que os homens em idade madura podem ter esquecido o quanto sentem falta. Os primeiros resultados geralmente se manifestam de forma quase imperceptível. Melhora da ereção matinal, uma sensação mais vívida de resposta, aproximação emocional. Mas com o tempo, essas mudanças se tornam bastante óbvias. A erva daninha da cabra tesuda também tem um efeito secundário notável.
Ela estimula suavemente a produção de testosterona, ao mesmo tempo em que reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que mina imperceptivelmente a libido. Para homens sobrecarregados com ansiedades relacionadas à aposentadoria, problemas de saúde ou distanciamento emocional, essa harmonização hormonal não é apenas desejável, é vital. Ao decidir incluir a erva daninha da cabra tesuda em sua dieta, é importante aderir a uma dosagem adequada. Aproximadamente 250 a 500 miligramas de extrato, contendo pelo menos 10% de icarim. Não espere milagres instantâneos, ajuste-se a um retorno gradual da energia vital, sensualidade e intimidade. É assim que o poder curativo da natureza atua, não com flashes deslumbrantes, mas com uma restauração sustentável da circulação sanguínea e do senso de autoestima. Para homens que sentem que seu fogo vital está gradualmente se extinguindo, esta erva pode ser o meio que ajudará a aumentar o volume da vida novamente. Ginkgo biloba, um estimulante da circulação sanguínea subestimado. Quando homens mais velhos ouvem o nome Ginkgo biloba, associações com melhora da memória geralmente vêm à mente, com um suplemento nootrópico que eles experimentaram uma vez. No entanto, nem todos percebem que a propriedade mais valiosa do ginkgo não é apenas ativar as funções cognitivas, mas também apoiar os vasos sanguíneos que nutrem tanto o cérebro quanto todo o corpo, especialmente aqueles que desempenham um papel fundamental na manutenção da vida íntima. Estamos falando dos vasos menores e mais frágeis, localizados não apenas no cérebro, mas também na região pélvica. É do estado deles que depende a eficiência com que o sangue pode atingir os tecidos responsáveis pela excitação, sensualidade e intimidade. Infelizmente, são esses vasos que são mais suscetíveis a alterações relacionadas à idade, formação de depósitos e o efeito destrutivo do tempo. E é aqui que o ginkgo vem em socorro. Esta planta antiga, que tem sido usada na medicina oriental por séculos, atua como um anticoagulante e vasodilatador natural, melhorando a microcirculação, a capacidade do sangue de penetrar nos menores capilares do corpo. Quando esses caminhos estão bloqueados ou estreitos, não importa o quão forte seja seu desejo, a resposta fisiológica simplesmente não é possível. Inúmeros casos confirmam isso. Por exemplo, um militar aposentado de 70 anos, formalmente saudável, procurou um médico com um sentimento de decepção e constrangimento. Ele não estava acima do peso, seus exames estavam dentro da normalidade. Mas ele reclamava de uma sensação de dormência, como se seu corpo tivesse parado de conversar com ele. Após iniciar o uso de uma dose clinicamente comprovada de ginkgo biloba, cerca de 120 miligramas 2 vezes ao dia, os pacientes relatam um aumento perceptível de energia já na 4ª semana. Na 6ª semana, ocorre uma mudança mais profunda e significativa no bem-estar. Um dos pacientes expressou metaforicamente: é como se eu estivesse recuperando a capacidade de sentir, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. É nesse ponto que reside o efeito benéfico de uma circulação sanguínea saudável. Ela não apenas garante a circulação do sangue, mas também desperta sentimentos, emoções e autoconfiança. Quando o fluxo sanguíneo é totalmente restaurado, ocorrem mudanças radicais em tudo. A marcha muda, a fala se torna mais confiante e a comunicação com os entes queridos se enche de uma nova profundidade. O ginkgo biloba oferece suporte abrangente ao corpo, melhorando o fornecimento de oxigênio aos tecidos, reduzindo os processos inflamatórios nos vasos sanguíneos sujeitos a alterações relacionadas à idade e, como confirmam os estudos, melhora a função erétil em homens que apresentam problemas relacionados à má circulação. É importante ressaltar que nenhum comprimido milagroso é capaz de alcançar tal efeito sem efeitos colaterais indesejáveis. O ginkgo biloba, por outro lado, age de forma suave, natural e gradual, exigindo consistência na aplicação. Não é um meio para um resultado instantâneo,
mas uma ferramenta para restaurar os caminhos naturais que permitem ao corpo reagir de forma adequada e autêntica. O que esperar no futuro? Imagine caminhos abandonados que pareciam ter desaparecido para sempre sob a densa vegetação do tempo. No entanto, graças aos cuidados e atenção pacientes, eles recuperam sua beleza e funcionalidade originais. Se você sente que a nitidez dos sentidos diminuiu e a intimidade perdeu sua vivacidade e se tornou insípida, talvez o ginkgo biloba seja a fonte da brisa fresca que seu corpo tanto precisa. Ele não impõe o desejo, mas apenas cria delicadamente condições favoráveis para seu despertar natural. Este efeito é verdadeiramente inestimável, pois restaura a capacidade perdida de desfrutar a vida em toda a sua plenitude. Mas a descoberta mais surpreendente ainda está por vir. Se o ginkgo biloba restaura efetivamente o suprimento de sangue, mesmo nos vasos menores, a próxima planta que será discutida é capaz de literalmente dar uma nova vida aos sinais hormonais em declínio. Esses sinais enviam ao corpo informações de que ele ainda está cheio de força, atraente e capaz de muito. Este fato surpreende até mesmo especialistas experientes. Tríbulos terrestres, ou videira de punctura, é um verdadeiro elixir da juventude para os homens. Na sensação de força e energia masculina reside algo profundamente pessoal, algo mais do que apenas atividade física ou produtividade. É uma questão de autoidentificação, de autoconsciência como pessoa. E quando essa energia começa a diminuir, especialmente após os 60 anos, pode haver uma sensação de que a própria essência de quem você já foi está desaparecendo gradualmente. Muitos homens com os olhos baixos e uma tristeza silenciosa na voz confessam: eu simplesmente parei de me sentir eu mesmo. É nesses casos que o Tríbulos terrestres vem em socorro, uma planta modesta com uma capacidade surpreendente de restaurar o que o tempo e o estresse implacavelmente tiram. Em sua essência, o Tríbulos é um estimulante natural da produção de hormônios. Ele não satura o corpo com testosterona artificial e não perturba o frágil equilíbrio interno. O Tríbulos tem um efeito indireto, visando estimular a produção natural de testosterona. Ele atua na hipófise, incentivando-a a aumentar a produção do hormônio luteinizante. Este hormônio, por sua vez, estimula os testículos a produzirem sua própria testosterona de forma mais ativa. O aumento natural dos níveis desse hormônio leva a uma cascata de mudanças positivas. A circulação sanguínea melhora, os músculos ficam tonificados, o humor melhora visivelmente e a vida íntima deixa de ser uma memória distante. O Tríbulos é particularmente valioso para homens de meia idade, devido à sua capacidade de restaurar o tônus vascular. Ele fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, garantindo o fluxo de oxigênio e nutrientes para os órgãos pélvicos. A melhora da circulação sanguínea contribui para a restauração não só da atividade física, mas também da sensualidade. A sensação de lentidão, diminuição da sensibilidade, perda de calor e capacidade de resposta em momentos íntimos são frequentemente causadas por fluxo sanguíneo insuficiente e diminuição dos níveis hormonais. O Tríbulos resolve efetivamente ambos os problemas, devolvendo ao homem a plenitude das sensações. Como exemplo, podemos citar a história de Richard, um viúvo de 74 anos, que, ao iniciar um novo relacionamento, confessou que não esperava mais experimentar o fervor de antes. Foi-lhe prescrita uma dose moderada de Tríbulos, 500 mg por dia, com um teor de saponinas de pelo menos 45%. Em apenas 1 mês e meio, ocorreram mudanças notáveis. Richard não rejuvenesceu, mas tornou-se significativamente mais enérgico e alegre. Segundo ele, era como se tivesse regressado a si próprio, ao seu estado anterior. O Tríbulos não é uma panaceia, uma solução instantânea para todos os problemas. É mais um estímulo, uma lembrança ao corpo do seu potencial, da sua capacidade de ser forte, ativo e envolvido.
O uso regular de tríbulos contribui para o aumento da libido, manutenção da função erétil e aumento da resistência, ao mesmo tempo que melhora o humor e a motivação. Além disso, tem um efeito benéfico no sistema cardiovascular, tornando-o uma solução abrangente para homens que procuram confiança, energia e intimidade com o seu parceiro. Mas, talvez o mais importante, o tríbulos restaura a esperança perdida. A restauração do equilíbrio hormonal e a melhoria da circulação sanguínea têm um efeito positivo no estado psicoemocional. A pessoa começa a sentir-se não só fisicamente melhor, mas também mais emocionalmente ligada, confiante e presente no momento. Para homens que sofreram em silêncio durante muito tempo, o tríbulos pode ser esse momento de viragem, uma lembrança de que a vida continua, de que não estão derrotados e ainda não atingiram o limite das suas capacidades. Eles só precisam do apoio certo, que finalmente encontraram. Agora que ficou claro como o tríbulos afeta o corpo, estimulando os seus próprios recursos, vale a pena considerar uma abordagem abrangente. Afinal, a verdadeira transformação ocorre quando vários fatores trabalham em harmonia, complementando e potenciando a ação uns dos outros. A conclusão é óbvia: a vida não acaba, mas abre novos horizontes. Muitas vezes, os homens de meia idade, infelizmente, esquecem uma verdade importante. A intimidade, a força física e a energia vital indomável não têm um prazo de validade definido. Não desaparecem aos 60 anos e não vão para uma merecida reforma aos 70. O seu declínio só acontece no momento em que deixamos de fornecer ao nosso corpo os elementos necessários para o seu pleno funcionamento e prosperidade. Hoje falamos de 4 dádivas únicas da natureza: ginseng, epimedium, ginkgo biloba e tríbulos terrestres. Cada um destes componentes desempenha um papel insubstituível na manutenção da saúde masculina, abrangendo não só o aspecto físico, mas também o estado emocional e a esfera íntima. Estas ervas curativas não se limitam a mascarar os sintomas, como os medicamentos de ação rápida. Nutrem o corpo por dentro, promovem a restauração de um fluxo sanguíneo saudável, despertam a sensualidade e apoiam o equilíbrio hormonal, que é a pedra angular da força vital. A principal conclusão de tudo o que foi dito é a seguinte: o corpo não trai o seu proprietário. Só precisa de apoio atempado e de qualidade. Ao longo de muitos anos tem enviado sinais, tentando transmitir informações sobre a desaceleração da circulação sanguínea, alterações hormonais e perturbações na transmissão de impulsos para determinados órgãos e tecidos. E estas ervas oferecem uma solução eficaz para este problema. Não são promessas vazias nem remédios mágicos, mas ferramentas reais e comprovadas pelo tempo que interagem com o corpo na sua própria linguagem. Muitas vezes, podemos observar uma situação em que homens de 60 anos consideram que o auge da sua vida já passou. Homens de 70 anos desistem gradualmente das relações íntimas, e homens de 80 anos simplesmente esperam o fim do seu caminho de vida. No entanto, quando começam a resolver a tarefa primordial, restaurar o fluxo sanguíneo, o equilíbrio hormonal e a harmonia emocional, ocorre uma transformação surpreendente. Eles regressam a uma vida plena, não com brilho e pompa ostensivos, mas com uma autoconfiança estável e silenciosa. Começam a endireitar a postura, a sorrir com mais frequência, a mostrar novamente carinho pelas suas parceiras, a sentirem-se importantes e orgulhosos de si próprios. Isto não é dito por uma pessoa que procura incutir falsas esperanças, mas por um médico que percorreu este caminho juntamente com centenas de outros homens. Envelhecer é um processo inevitável. Abrandar é um fenômeno natural. Mas definhar, sentir-se inútil e perder o fogo interior não é uma sentença. A natureza forneceu-nos aliados poderosos, a ciência confirmou a sua eficácia e o corpo ainda é capaz de reagir se lhe for dada essa oportunidade.
Talvez tudo comece com uma pequena mudança, a aquisição de ervas curativas, uma conversa franca com um ente querido, um passo em direção à crença de que esta fase da vida não tem de ser enfadonha, sombria e desligada da realidade. Pode ser rica, cheia de intimidade, calor e sinceridade. A vida ainda não acabou, e a pessoa não está derrotada, está apenas a ser chamada a lembrar-se daquela força, sensualidade e energia vital que ainda dormem dentro